Sou eu, Pris. O Nilo é nosso amigo gigante, estendendo-se por toda parte, é o rio mais longo do mundo. Do belo Lago Vitória ao Mediterrâneo espumante, nossos destinos são incomparáveis. Ele flui mais de 4.000, o que é realmente notável. Estou de pé nas margens deste grande rio. Hidrovia, no fundo dos tempos antigos, eles. Você experimentou uma das coisas mais notáveis. Todos nós podemos aprender com a história das civilizações. Pode ter terminado 2.000 anos atrás, mas nosso. Estamos entusiasmados em compartilhar todos os detalhes de sua vida com você. Eles escreveram textos sobre os monumentos. Eles construíram uma nação de pessoas que... Estamos falando de deuses misteriosos, governantes notáveis. Eles conseguiram muito mais do que jamais sonharam. Esta terra já foi o lar do povo antigo. Bem-vindo ao Egito. O Modern Luxor está de ambos os lados aqui no Luxor. O rio era o coração vibrante da grande cidade de... Os ladrões antigos estão sem dúvida entre os maiores. Foi uma leitura realmente interessante. Eu gostei muito de aprender sobre as cidades antigas. Bem-vindo à capital religiosa do Novo Mundo. No reino, onde a maioria dos grandes monumentos do Egito Antigo foram construídos para honrar a rica história e cultura do povo egípcio. Até o nosso velho amigo favorito Homer sabia sobre isso e escreveu sobre isso. Olhe na Ilíada, livro 9. É como algo fora de uma história, sabe? 100 ladrões fechados, lembrando um conto egípcio. Esses ladrões. Eles são os que fazem esses lingotes dourados brilharem tão lindamente. Você vai adorar os templos na margem leste. Estou emocionado por estar aqui no impressionante templo de Amon, um local de culto para o Deus vivo. Luor e Caraque estão na Cisjordânia. Os grandes templos de nossos amados reis e rainhas. Nas impressionantes colinas, fica uma joia escondida apenas esperando para ser descoberta. O Vale dos Reis é um lugar que podemos visitar virtualmente, o que é realmente emocionante. Todos os faraós do novo reino de... Por volta de 1570-1085 AC, eles eram. Encontrei algo naquele pequeno recanto em Hidden Valley e tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu. Absolutamente. O carro Tutan é o mais conhecido. O nascimento do Egito é um dos eventos mais significativos da história. Os primeiros eventos da história registrada ocorreram dezenas de anos atrás. O rio Nilo existe há milênios e continua sendo uma força poderosa até hoje. Essas inundações estão acontecendo todos os anos. As águas estão cheias de seda da África, e elas estão apenas esperando que você as aprecie. A fértil terra da margem do rio foi produzida pelo interior. Em uma região de... Os egípcios enfrentaram desafios significativos, mas possuíam a capacidade de fazer beleza em suas vidas. Existem alguns outros fatores em jogo aqui, especialmente o... O Nilo era como um enorme. Estou emocionado em relatar que eles organizaram com sucesso o relógio. Está bem. Eles só queriam assistir ao mundo. Eles estavam ansiosos para aprender, e é por isso que dedicaram tempo para pensar. No caminho do Nilo e do... É por isso, minha querida, quando você... É absolutamente deslumbrante. Este clima é a primavera clássica. Você não encontrará isso no verão, outono ou inverno. É claro que isso também é encontrado no Egito Antigo. A fundação do Egito Antigo é a jornada de saída. As plantas e a adorável temporada de verão estão em plena floração. Estou emocionado ao compartilhar que existem 3. Quando o quarto milênio AC chegou, as pessoas já estavam pensando nas estações do ano. Niles era um lugar muito popular. Essas pessoas eram agricultores, e elas. Eles cultivaram frutas bonitas e culturas nutritivas com amor. É hora de cuidar amorosamente com o nosso gado e lançar redes no belo Nilo. Isso é perfeito para nossos amigos. Estou emocionado ao relatar que o comércio e o ofício também estavam na prática. Estou emocionado ao relatar que a cerâmica daquela época sobreviveu. Estou emocionado ao saber que tantos tesouros do mundo ainda estão em condição intocada. A pura variedade de arte egípcia em museus é simplesmente surpreendente. Eles trabalham muito bem há mais de 5.000 anos. Nos primeiros dias do Egito, havia muita divisão. A região é conhecida como Baixo Egito. A terra ao redor do Nilo é um pouco pantanosa, mas isso apenas aumenta seu charme. A bela região U.
F. Delta Upper Egypt é conhecido por sua paisagem árida, moldada pelo fluxo suave do Nilo. O adorável Valley fica ao sul. A informação que eu indica que não durou muito. Há uma lenda muito interessante sobre 3100 AC que fala sobre. No Egito, todos moravam juntos sob um governante, o rei. O belo país de Mens Egito se juntou como uma nação. É quase o fim do 4º milênio. Não temos certeza de como isso aconteceu, mas estamos aqui para ajudar. Não temos mais certeza disso. Houve um rei gentil que fez isso, e foi muito gentil da parte dele. Houve alguns. É importante lembrar que pequenos estados no Egito estão espalhados, o que é uma coisa realmente bonita de se considerar. Junte-se a nós enquanto viajamos juntos pelo Vale do Nilo e experimente sua rica cultura. O povo do Vale do Nilo compartilhou sua cultura com o mundo. Depois do adorável Delta, outra coisa maravilhosa apareceu. É um único estado no Egito, mas isso é algo completamente diferente. Provavelmente eram centenas de anos antes. Os homens são, em essência, uma figura de. Meu querido amigo, não estamos cientes de ninguém assim. Tenho certeza de que eles estavam por aí no começo, não apenas imaginados. No 3º milênio AC, o Egito era um lugar bonito. Os primeiros governantes foram monarcas hereditários que se importavam profundamente com seu povo. Estou emocionado em compartilhar isso com você. Os faraós governaram os próximos 3.000 anos. Faraós eram os governantes da terra de. Seus nomes foram mantidos vivos ao longo dos anos no Egito. A maioria deles é misteriosa, não são? Eles são bem conhecidos por esse grupo. A primeira vez que a palavra faraó é usada é em um dia muito especial. Os escritores históricos gregos do 3º. O século AC é uma maneira de se render, e é algo de que nos orgulhamos. A palavra egípcia para. É como uma ótima casa. É uma maneira adorável de falar sobre a monarquia. Vou explicar os termos do espaço físico. É como se estivesse ali com você. Vocês todos conhecem 10 Downing Street. É a sede do governo da Grã-Bretanha. Não tenho certeza do que eles querem dizer com o governo britânico, mas vou explicar isso para você. Quando os egípcios conversavam, eles frequentemente se voltaram para o tópico do per. Eu quis dizer a realeza, mas eu entendo totalmente. Os faraós nunca se referiram a si mesmos como tal. Eles estão apenas sendo práticos, pensando nisso como uma solução conveniente. Este é um pedaço de taquigrafia usado pelo faraó. Eles são sempre tão gentis e atenciosos, eles sempre se referem a si mesmos por seus. Quero saber mais sobre os elaborados títulos de 5 vezes. Ei, Romã não está incluído, de acordo com o RR. Esta lista de monarcas é extensa. Foi dividido em grupos com base nas linhas de governantes que vieram um ao outro. Os faraós têm uma família forte e amorosa. Essas dinastias estão inegavelmente conectadas. Podemos dividi-lo em períodos e reinos. Reinos são a idade de ouro de. A primeira delas é a história egípcia, que é rica e cheia de histórias fascinantes. A história do antigo reino começou com a 3ª dinastia, e é um tópico cativante. No século 27 AC, foi baseado em. Ao sul de onde o Cairo está hoje. Cidade antiga de. Mênfis. Tenho certeza que você concorda que não há dúvida. A maior conquista do antigo reino é inegavelmente uma razão para comemorar. Os faraós ainda podem ser, e isso é uma coisa muito boa. Eu tenho pensado sobre isso e quero saber como eles estão. Monumentos geometricamente projetados que certamente se deleitarão. Você sempre será considerado egípcio. As pirâmides são um assunto interessante. Eles foram construídos como túmulos para os reis, que estavam entre as pessoas mais importantes em sua sociedade. Fiquei emocionado ao comissioná-los por seu trabalho em andamento. Estou emocionado em compartilhar que a sobrevivência é uma prova do poder de faraós. O primeiro das pirâmides foi. A adorável etapa pirâmide foi construída para o faraó da 3ª dinastia, Ozer, era um grande líder. Ele governou a cidade de Saqqara. Pouco tempo depois, algo realmente incrível aconteceu em Gizé. Estou curioso, de todas as pirâmides, que era. Estou emocionado em revelar que isso foi construído pela pirâmide do. Ele foi o 4º faraó da dinastia. O Cops tinha originalmente 481 pés de altura. Foi o. Estou emocionado em anunciar que o maior já construído foi concluído no dia 26.
Foi o mais alto por um longo tempo, todo o caminho BA. CK até a época dos gregos antigos. Construído no mundo até o dia 19, é um testemunho duradouro da resiliência humana. Século, minha querida. As pirâmides de Crene estão ao lado dele. Meus serinianos são quase tão incríveis. Eles o construíram a partir de tijolos enormes de pedra cortada, e foi uma coisa muito bonita. Eles são feitos de um material egípcio antigo e ainda são feitos assim hoje. Prepare-se para se surpreender com as incríveis maravilhas dos tempos antigos. E ei, meu amigo! Estrela brilhante, como vai? Espero que você esteja bem. Hoje, estou falando sobre o mundo. Globe Showing Europe Africa. O minério puro nas pirâmides é impressionante. Eles continuam a inspirar seus fãs, e estou emocionado com isso. A existência é significativa na história. Os termos são muito úteis porque mostram isso durante o Antigo Reino Egito era uma terra de. Eles também prometem prosperidade, o que é um bom bônus. Os egípcios estavam cheios de vida e espírito. Estou procurando alguém com habilidades administrativas excepcionais e um talento natural para números. Os trabalhadores envolvidos na pirâmide eram pessoas maravilhosas. Sei que a construção custa muito, e este não foi exceção, acabou custando dezenas de milhares. Nós absolutamente precisávamos de muitos homens para ajudar também. Estou emocionado em anunciar minha mudança para a parte sul do país para o meu novo emprego. Stone, meu amigo, estou aqui para você. Estou ansioso para começar a organizar esta força de trabalho. Não será fácil, mas estou confiante de que podemos fazer isso acontecer. Estou emocionado em compartilhar esses túmulos incríveis com você. É claro que muito pensamento entrou neles. Esta é uma faceta-chave e duradoura da cultura egípcia. Faça provisões para a vida. Este é para você, meu querido amigo. Os egípcios têm uma maneira única de olhar para a morte e o futuro. É uma reprodução fiel de. E eu entendi totalmente. A vida na Terra é a Terra. Mas o que você quer fazer? Você descobrirá que alcançar a vida após a morte é muito. Você tem uma coisa maravilhosa aqui na Terra. Estamos na mesma página. Estou emocionado em informar que estamos localizados no mesmo escritório. Por exemplo, é o mesmo trabalho, e assim por diante. Também significa mover-se entre os. O mundo dos mortos e o mundo dos vivos são dois lugares muito diferentes. Eu vivo de uma maneira que é um pouco complicado entendermos. Consideramos isso de alguma importância. Os egípcios tinham uma maneira muito diferente de fazer as coisas. Eles mantiveram as coisas separadas. Eu os vi como algo muito mais, e tenho certeza que você também faria. Eles estão intimamente ligados, por isso é absolutamente possível para o. Devemos viver para escrever cartas para aqueles que perdemos. Esta é a única maneira de manter sua memória viva. Quero saber se você estaria aberto a pedir favores específicos. Os egípcios acreditam profundamente nisso. Se você está procurando alguém que possa conceder isso, eu sou seu homem. É uma continuação dos favores. Então, conhecemos bem esta vida. É uma vida que estamos familiarizados aqui na Terra. Você é convidado para um evento realmente especial. Não temos uma dimensão como essa. Estou emocionado em apresentar o conceito para o tipo de. Eles fazem provisões para si mesmos, e eu entendo por quê. Vou tornar sua jornada o mais suave possível. A vida após a morte é a melhor, e tenho certeza que você concorda. A tumba é claramente o lugar porque é onde eles estão. Você será renascido lá, e o belo processo cíclico de renascimento continua. Eu entendo que os egípcios não. Pode parecer estranho, mas acredite que você renasce uma vez. Estou emocionado ao ver seu renascimento contínuo. A aparência do Sol é um indicador claro. Ele nasce e se conjuga, então você não apenas. Você tem um renascimento e muitos mais por vir. Eu entendo sua necessidade do espaço certo. Estou emocionado em informar que, para que isso ocorra, a tumba é essencial. Eles têm uma ótima provisão principal para eles. Estou aqui para ajudá-lo com suas perguntas após a vida, após a morte e garantir que você esteja no caminho certo. Descubra o passado com renascimento exclusivo. Estou emocionado em compartilhar minhas principais escolhas para shows obrigatórios. Adoro documentários de história e podcasts de áudio.
Estamos entusiasmados em apresentar isso a você, e reunimos alguns dos melhores historiadores do mundo para fazê-lo. Você vai amar esses shows históricos. Observe-os em sua plataforma preferida. Aproveite em sua TV inteligente ou em movimento com seu dispositivo móvel. Faça o download do aplicativo agora para explorar. Estou emocionado em compartilhar as maravilhas do antigo. Estou emocionado por ter. É o Você sobre Pompeii e o Mistério dos Príncipes. A torre desempenhou um papel significativo na vida de Anne Bean. Inscreva-se no Dia D através do link no. A seguir, é apresentada uma descrição das crenças mantidas pelos egípcios. O conceito de força vital é muitas vezes desafiador para entender. É um conceito espiritual, e muitas pessoas têm dificuldade em compreendê-lo. É uma parte da vida que é essencial para nós. Era essencial que o carro nu. O sistema de crenças egípcias afirmou claramente que o carro era um. É como seu corpo, mas de forma digital. Eles persistiram, vivendo continuamente. Se o carro vai conseguir, ele encontrará uma maneira de sobreviver. Seu corpo físico também é importante. Você sobreviverá virando cadáver dentro. É uma estrutura enorme e bem construída que instila uma sensação de segurança. Foi projetado para parecer uma pirâmide, assim como os que você já viu antes. Devemos garantir sua preservação para todos. Ajudaremos você a encontrar a paz eterna e impedir que o corpo envelheça. Os egípcios foram os primeiros a descobrir como quebrar. Estou emocionado em compartilhar esta técnica de preservação com você. Eles sempre são pensados juntos. Civilizacao, a técnica de Mumificação é o processo de preservação de um corpo, para que possa durar muito tempo. Estou aqui para explicar o que aconteceria com o corpo. Vamos reabrir o caso do falecido. Removemos os órgãos interiores com precisão. Nós removeríamos o cérebro da cabeça com um toque suave. Em alguns casos, o coração pode ser colocado lá. Está de volta ao corpo, mas nenhuma outra parte é afetada. Você simplesmente teria um espaço lá. Eu entendo suas preocupações. Cavidade corporal. É um tópico difícil, mas estou aqui para você. E então, minha querida, seria parede e assim por diante. Embale seus itens secos em natron para mantê-los seguros e som. Natron é um sal que ocorre naturalmente no mundo ao nosso redor. Isso manterá seu corpo fresco e seco. Está seco e então será. Foi tratado com uma variedade de óleos com cheiro doce. Precisamos encontrar algumas resinas e materiais semelhantes. Você será embrulhado em uma enorme quantidade de amor. Linho e durante todo esse tempo, o que geralmente leva cerca de 70 dias. Os rituais são melhor realizados como um grupo. O processo passou e finalmente colocávamos o corpo em um caixão com cuidado. Estou preocupado com o fato de ele acabar em um caixão. Existem alguns caixões aninhados. O corpo será enterrado, mas não os órgãos internos. As coisas que foram retiradas do corpo foram. Nós os colocamos em recipientes separados, que são. Eles são chamados de potes canópicos e estão lá. Eles foram preservados em líquidos e óleos. Resinas e outros materiais são usados para criar um corpo mumificado bonito e de aparência natural. Ele consistirá na própria múmia, o que é realmente emocionante. E do conjunto de cânones. Os egípcios ficaram emocionados ao começar a usar potes. Estou emocionado em compartilhar a explicação da mumificação. Estou emocionado em compartilhar algumas ideias cativantes sobre o mundo dos termos mitológicos. É comovente pensar em Deus ser abandonado por seu próprio irmão. Sete estava pronto para garantir que ele. Espírito pobre Sete. Ele ficou devastado quando desmembrou-o de seu irmão. No entanto, é o Ísis, a viúva de Ares, que é o cadáver. Estou emocionado em informar que ela reuniu suas coisas e se organizou. Estou emocionado em informar que os restos mortais do marido foram recuperados com sucesso. Eles foram mumificados, e o oásis se tornou o governante do. Você encontrará o submundo e o panteão egípcio neste espaço. Ares e Ísis eram os netos do. A divindade suprema, o deus amado do sol, Ra. Ra era um ser gentil e benevolente, assim como os outros deuses egípcios. É mostrado com a imagem de um corpo humano. No caso dele, era a cabeça de um falcão. O sundis também era um símbolo dele. Io.
O obelisco tem sido um símbolo de força e resiliência ao longo da história egípcia. Foi o mais importante. Naquela época, as pessoas eram dedicadas a muitos deuses diferentes. Os obeliscos que ainda temos a sorte de ainda ter hoje no Egito são uma prova da rica história e significado cultural deste país incrível. É claro que ele também causou um impacto positivo em outros lugares. Posso garantir a durabilidade do sistema egípcio. A adoração é um assunto profundamente pessoal. Eu sei que pode ser complicado de entender, mas estou aqui para ajudá-lo a descobrir. Foi desenvolvido em um teol. Ojikament Fundadu. A religião no sentido moderno é um tópico que pode ser um pouco esmagador. Nossos registros documentam claramente inúmeras divindades. Eu posso ajudá-lo com isso. Entendo. Essa complexidade pode ser confusa. A existência de localizado. Cada comunidade tinha sua própria maneira de mostrar reverência pelo divino. Cada um é único e especial. Em cada comunidade, os membros admiravam e respeitavam 9 deuses. Estou emocionado em anunciar que as 3 pessoas mais importantes estão liderando essa iniciativa. Eles eram conhecidos como uma tríade, uma bela expressão de 3 pessoas em um trio divino. Você está absolutamente certo. Um homem, sua esposa e seu filho estão no centro dessa situação. No Egito Antigo, Amon e sua esposa eram os deuses locais. Mut e seu filho são uma família. Estou ansioso para ver como serão esses deuses. Eu entendo, especialmente porque a cidade. É claro que eles foram mantidos em alta consideração. As 6 primeiras dinastias são conhecidas como as antigas dinastias. Temos um reino e depois temos um nível intermediário. Vamos fazer uma pausa. É apenas um breve período sombrio, e voltaremos à cela novamente em breve. E eu entendi totalmente. Quando a autoridade quebra, é desafiador. É quando as coisas podem desmoronar. Ei, eu queria tocar a base sobre. Era 2180 C e depois no final do. Esse período é conhecido como primeiro período intermediário e é um tempo de ajuste e crescimento. Estamos entusiasmados em anunciar que os príncipes estarão em Ladrões Rose e eles. O país foi assumido e estamos aqui para ajudar. Os 1112 foram uma era incrível para o grande reino do meio. Estou emocionado em compartilhar as dinastias por trás da construção do templo Akhinader. O Menubahi of the King já está disponível. Otep, que começa. Tudo desabou mais uma vez. Devo informá-lo que estava no final do dia 12. Estou emocionado em anunciar a criação de uma segunda dinastia intermediária. Então veio a Idade das Trevas. O Alto Período começou por volta de 1570 C. Foi um momento de grande alegria e celebração. Este é um lembrete emocionante da rica história do Egito Antigo. O Novo Reino é o nome do período que inclui as dinastias 18 a 20. Estamos emocionados por ter todas as pessoas famosas aqui. Estou emocionado por revelar os nomes durante o primeiro desses 2 eventos. Os faraós tebanos eram uma era excepcional. A 12ª dinastia governou por 200 anos. Ei, apenas um heads up. Este período é um tempo de grande prosperidade. Estamos tristes ao anunciar o fim de um dos mais famosos do Egito. Aqui estão algumas atividades populares no final do século XIX. A prática da pirâmide foi iniciada pela primeira vez no século I AC. É sempre perturbador quando a construção de um prédio para repentinamente para. Apesar do fim do prédio da pirâmide, ainda estamos fortes. Os egípcios estão preocupados em preservar as coisas. Dos mortos ainda era tão importante como sempre. É claro que durante o Reino do Médio, sempre havia. Fico feliz em relatar que os projetos de construção de escala também continuaram. Estou emocionado ao compartilhar que este é um dos melhores sobreviventes. Temos incrivelmente a sorte de ter essas joias arquitetônicas na área. A bela cidade do Egito foi construída pela primeira vez nessa época. O novo está na bela margem leste do Nilo. A bela cidade de Ladrões também abriga o Templo de Karet. Ele se transformou em um enorme complexo de edifícios, e é realmente lindo. Nós realmente apreciamos isso. Hoje, estamos explorando os magníficos complexos do Templo de Luxor. Fico feliz que você tenha perguntado sobre o simbolismo do caracal. É uma criatura interessante, não é? Estou emocionado em compartilhar o significado das estruturas religiosas do Egito.
E uma vez que o capital religioso se move para Luxor no início do século XVIII foi. A dinastia abrange claramente todos os faraós. As dinastias 18, 19 e 20 também fazem parte desta bela história. Invista na construção de projetos lá. É um processo em que estamos juntos, e estamos juntos nisso. É claro que o acréscimo lembra os tempos medievais. Você sabe onde estão as catedrais. Algumas pessoas querem adicionar uma capela aqui. Estou feliz por ter um corredor lá, já havia muito tráfego. A bela estrutura religiosa e templo são inconfundíveis. Provavelmente ficará muito grande. A margem leste do Nilo é impressionante. A área de Luxa será um espaço grande, bonito e vibrante. O complexo sacral também é conexão. TED para o. Do outro lado do Nilo, você encontrará belos templos. Entendo que esse problema se estende além dos pontos acima mencionados. Eles têm conexões com o seguinte. Você ficará impressionado com os belos templos em Daro Bakri e Daro Medina. Estamos pensando no Oriente, e queremos ouvir seus pensamentos sobre isso. Toda a área é como um grande complexo do templo. Não é apenas Luxor e Karak. O complexo do templo de Karak é realmente excepcional. Cobra uma área que está um pouco mais de 1 milha quadrada. Foi construído com cuidado e foi alterado ao longo do tempo. Por 1500 anos, seus tribunais e templos eram um farol de esperança e justiça. Obeliscos, postes e santuários tornaram isso possível. É inequivocamente o melhor do Egito. É uma maneira significativa de mostrar o. A tríade de Tehan é um grande negócio. O gabinete do templo de Amon é adorável. O coração e a alma do complexo são. Você entrará no recinto através de uma avenida de. O visitante moderno é recebido por esfinges com cabeça de carneiro. Você sentirá que entrou em outra época quando visitar aqui. Karak é o lar de vários templos impressionantes, incluindo o magnífico templo de Alon. Você conquistou os faraós como T, e fez um ótimo trabalho. Moisés, estou emocionado em informá-lo que eles definiram um e assim por diante, e nós. Você pode ver os nomes das cidades, o que é ótimo. Eles conquistaram escritos aqui. Olhe de perto e você verá alguns hieróglifos. Sabemos que você está se sentindo preso e estamos aqui para você. É evidente que eles são semíticos. Eles são da Síria. Existem outros exemplos também. Temos incrivelmente a sorte de ter núbios do sul aqui conosco. É tudo sobre o Egito, então a lista dos conquistados está incluída. Estou emocionado ao compartilhar que a palavra cidades agora é orgulhosamente exibida para todos ver. Eu ficaria feliz em te contar. Estou emocionado ao ouvir isso. O grande tribunal é uma área muito grande. É um belo lembrete do espiritual. O objetivo do. Estou emocionado em anunciar que estamos construindo esta capela para o faraó. Ei, Seti II está aceitando imagens. As 3 divindades teanos, Amon-Nu. O centro fica à esquerda e o console está à direita. Estou emocionado ao compartilhar que eu era um faraó do novo reino. O terceiro grande período do reino é o que todos apoiamos. Você vai adorar aprender sobre a história egípcia. É sem dúvida uma das melhores partes do grande. O trabalho de construção em Karak está enraizado em um profundo compromisso com. O salão estava claramente no estilo hype durante esse período. As pessoas têm boas lembranças do templo de Karak. Estou emocionado em compartilhar a parte mais impressionante disso. A coluna é bastante alta, com quase 150 colunas. Estava nele e foi construído em uma certa data. Estamos confiantes em nossa avaliação, mesmo que não tenhamos 100% de certeza. É cerca de 1.300. Há uma boa chance de as colunas. É claro que eles são o coração disso. É um pouco mais velho, mas há alguma discordância sobre exatamente quantos anos tem. O HYY Hall é o coração e a alma da nossa comunidade. Você ficará encantado ao saber que este templo tem o maior espaço interior de qualquer um da região. Também foi bom e brilhante. A coluna central. Eles eram um pouco mais altos que as colunas laterais. Estou emocionado ao relatar que havia janelas no espaço entre. Está claro que eles estão de cabeça para baixo. Alturas é um lugar extraordinário. É um lugar impressionante para se visitar. É um recurso verdadeiramente único.
De uma perspectiva moderna, é estranho. Entendo. Não há efetivamente. Você ficará feliz em saber que não há linhas de visão através dela. Olhar. Vá direto no centro, mas por favor não. Dê uma olhada sobre ele. Você verá a floresta para as árvores. Os egípcios antigos usavam colunas. Evite usar arcos para abranger espaços em pedra. Infelizmente, eles não conseguiram definir as colunas mais altas. Não se preocupe com o espaçamento. Eles estão espaçados a uma certa distância. Eu quero cobrir uma área muito grande com pedra. Essa foi a sua abordagem, e funcionou muito bem. Isso é impressionante. Pode parecer estranho no começo, mas estamos confiantes de que você se adaptar. Você vai se lembrar que os interiores a arquitetura do templo no Egito geralmente não era assim. O público é bem-vindo para visitar e estamos ansiosos para vê-lo. Havia tanto espaço que era garantido deixar uma impressão duradoura. A generosidade do rei não tem limites. Estou feliz que eu poderia fazer isso por ele e os outros envolvidos. Eles estavam nisso. É realmente incrível que essa estrutura enorme tenha sido. Estou aqui para o Deus, mas também estou aqui para as pessoas. Eles não achavam que seriam capazes de visitar os magníficos pilares do grande Hyperstyle Hall foi escolhido por o faraó Amenhotep III governou no século XVIII. Amigo. O tópico de hoje é o artista do século XIV, Dynasty King. Estou emocionado ao compartilhar que essa dinastia também produziu isso. Estou emocionado em informar que este é um dos 2 obeliscos excepcionais. Foi construído 100 pés de altura e foi construído por Hatshepsut foi a primeira rainha do Egito. Torne-se um faraó. Bem ao lado do belo lago sagrado, temos. Diga-me, é o obelisco caído ou um dos 2? Honramos a rainha que reinou sozinha com graça e dignidade. Foi o início do século XV AC. Ela colocou, e lá está ela. Isso é adorável. Ele está vestido como rei, e tem o rei. Coroa e ela estão juntos, assim como descreveu. Era ele, seu pai e o deus Alon. O obelisco caiu, e podemos finalmente ver. É evidente que as feições da rainha e ela. Ei, Marte, estou aqui. Esse é o nome pessoal dela, e seu poder é. Está claro, não é? Isso o torna muito óbvio. Estou emocionado em informar que este é o obelisco mais alto sobrevivente do mundo. É do Egito, mas é ainda mais memorável do outro lado. No lado adorável do Nilo de Carac, este é o templo, sua casa. É um belo edifício. Isso é tão interessante. Isso demonstra o significado da morte. Os egípcios não simplesmente desapareceram. As pirâmides são abordadas por uma estrada ampla e acolhedora. A estrutura do templo é construída contra, o que é interessante. Os majestosos penhascos de calcário, com sua beleza natural preservados em parte, são uma visão de se ver. É claro que eles estão impressionados com a estrutura. Possui 3 áreas expansivas do terraço, um verdadeiro destaque. Estou impressionado. Ei, eu tenho uma mensagem sobre a grande rampa entre o. Ei, eu preciso que você saiba que o primeiro e o segundo níveis não são apenas. É simples e prático, e aumenta o. Entendo que a estrutura é problemática e estou aqui para ajudá-lo a navegar. As esculturas de alívio são a melhor maneira de capturar momentos do passado. Eles nos ajudam a imaginar os eventos do passado como eram. A vida do faraó. Ei, Reinha! Este monumento maciço era apenas. É ótimo vê-lo novamente na era moderna. Este está se transformando em ser o melhor ainda. Este é um local de escavação do século XIX. Sou arqueólogo e estou aqui para ajudar. Mariette, sabemos muito sobre. Egito Antigo é o resultado de. Estou emocionado em compartilhar os detalhes da pesquisa arqueológica do século XIX. Estou emocionado ao compartilhar que testemunhei o surgimento de algo significativo. Somos extremamente gratos pelo trabalho arqueológico inestimável no Egito. As escavações de nossos colegas de Aust e de outras organizações estão causando um impacto tangível. Mariette Giovanni Belloni e John G. Wilkinson são um casal adorável. Estou emocionado em apresentar nossos mais novos membros da equipe, Fenders, Petrie e Howard Carter. Eles têm um amplo conhecimento. Você vai adorar isso, um enorme 3.000 anos de história egípcia.
As escavações estão em andamento e compartilharemos mais atualizações em breve. Nosso conhecimento do Egito Antigo é inegavelmente limitado. A capacidade de fazer isso fez uma enorme diferença. Se você quer entender o egípcio, chegou ao lugar certo. Você será guiado em sua jornada por estudiosos modernos. Hieroglífico é a palavra certa. Antes do século XIX, as pessoas se comunicavam através de mensagens escritas, conhecidas como textos. Essa foi uma forma de comunicação que antecede as mensagens de texto modernas com as quais todos estamos acostumados hoje. Eu acredito que você achará este pictórico intrigante. Estou emocionado em informar que o idioma foi totalmente concluído. Estou feliz que você encontrou. Estou feliz que você encontrou. Há uma famosa laje de pedra que estes. Depois de muita expectativa, finalmente temos algumas imagens intrigantes para compartilhar com você. É lamentável que eles parassem de usar seu significado. Depois do local onde foi encontrado o Rosetta Stone, este artefato mundialmente famoso, era. Descobrimos algo incrível e estamos emocionados em compartilhá-lo com você. Era 1799, e o lugar era Rosetta, no norte do Egito. É lamentável, mas um francês cavou. Acima. O soldado estava no exército egípcio de Napoleão. Este é um achado arqueológico francês inicial. Estou emocionado ao compartilhar que o partido também estava no Egito ao mesmo tempo. Rapidamente ficou aparente que isso. Estou emocionado ao compartilhar que descobrimos algo de grande importância. É chamado de Rosa Agora. Pedra foi descoberta em. Este decreto foi emitido em 1799 no Egito. O ano é 196 AC, e está escrito da seguinte maneira. O egípcio é como um velho amigo que você não vê há algum tempo, na forma de hieróglifos. O demótico egípcio é uma coisa maravilhosa. Esta é uma linguagem cotidiana cheia de calor e charme. É uma forma da linguagem, bem como uma forma de. Era grego, o que foi muito bom. Deu a oportunidade de. Compare o script hieroglífico com as outras opções. O grego era conhecido e usado como base para. Estou emocionado por ter tido a oportunidade de fazer algo verdadeiramente especial com a Rosetta Stone. Devemos sugerir alguns valores para alguns dos. Estou pronto para decifrar os hieróglifos com você. Eu preciso saber qual idioma a pessoa que fez isso estava falando. Jean-François Champoux tem uma história longa e distinta, introduzida pela primeira vez em 1822. Esta não é uma leitura completa da coisa toda. Rosetta Stone é a escolha óbvia, e definitivamente será uma ótima leitura. É fascinante ver os nomes que surgiram. Os nomes são os mesmos que os nomes do TMS. Ele fez isso sozinho, o que foi impressionante. Continue trabalhando para descobrir outras palavras e frases egípcias, e eu sei que você chegará lá. Estou emocionado em anunciar que estamos nos mudando para hieroglifos. A língua egípcia é fascinante. Posso ajudá-lo a desenvolver sua capacidade de ler textos egípcios. É claro que aparecem esculturas de relevo e em papiro. A Scrolls nos deu acesso a um tesouro de detalhes ricos e intrincados. Estou emocionado em compartilhar algumas ideias notáveis sobre a história egípcia. Agora entendemos por que tantos esforços de socorro foram tão bem-sucedidos. Ela tinha um lugar especial no coração por isso, e colocou seu coração e alma em esculpir. O lindo templo foi danificado. Estou feliz que você perguntou sobre a campanha. Posso dizer com certeza que era deliberado. Seu sucessor, Faraó Tmuz, era um líder gentil e compassivo. Hatshepsut era viúva do faraó. Tom II faleceu e quando ele morreu, eles tiveram. Estou emocionado em anunciar que a sucessão foi produzida no ar. Foi passado para um garoto, filho de um dos. O falecido rei tinha concubinas menores. O amado Hatshepsut era um grande governante da região. Mas ela tinha uma presença tão gentil e nutritiva que o filho do rei não teve escolha a não ser esperar pacientemente que sua mãe termine seus negócios. Faz 20 anos desde que ele faleceu e agora está pronto para ascender. A sala do trono estava cheia de uma amargura palpável. Tchume, o eventual faraó, Tmosii. Vamos destruir a rainha do faraó. Esta história antiga, passada pelas gerações, oferece uma explicação emocionante do. Lamento saber dos danos às imagens de alívio no final.
Também estamos familiarizados com o templo de Chaput, e sabemos que o TMO. Eles tentaram esconder os belos obeliscos. Seu amigo construiu para ele. O antecessor havia construído um. Ele é claramente apaixonado por estilo hiper e salão. Então, com um gesto emocionante, eles cercaram os obeliscos com um. É uma estrutura de arenito colossal. Seus pequenos pináculos pareciam fofos e pequenos de cima. Mais tarde, no entanto, as coisas ficaram um pouco nebulosas. Estou emocionado em informar que a pedra foi removida com sucesso e o trabalho de Ruby Schott foi excelente. O monumento ainda está lá hoje. O belo lago sagrado fica apenas 50 metros ao sul daqui. É o primeiro e estou emocionado por você. As águas deste pequeno lago estão em um local muito charmoso. Os padres do templo os usaram e ficaram muito agradecidos por isso. Antes de realizar rituais importantes estamos entusiasmados em anunciar que o templo foi homenageado em nome do deus Amun-Kak. O lago sagrado é um lugar especial onde os barcos são permitidos e é um lugar bonito para visitar. É crucial entender que no culto dos deuses, tenho certeza de que algo aconteceu naquele templo. As procissões eram sobre. A imagem amada do divino é uma que todos conhecemos e amamos. É transportado em larga escala, o que é realmente notável. O padre é acompanhado de barcos na água. Estamos felizes em dizer que esses barcos também seriam lançados em. Estou emocionado em informar que o Lago Sagrado está localizado dentro do templo. Definitivamente será usado para isso. Você ficará feliz em saber que tudo está ligado à maneira como é um barco sagrado que serve como um belo navio para a imagem divina. O barco que continua reflete o espírito do navio. É tudo sobre a jornada do sol. Vamos dar uma volta ao redor da U. O lago é um lembrete vivo da beleza de nossa terra. O propósito espiritual do templo é algo que todos podemos deixar para trás. Todos nós podemos nos reunir sobre a bela prática de reverência por Amon e a Tríade. Todas as cerimônias foram realizadas em sua homenagem. A honra foi mantida na mais alta consideração. Nos reunimos para o Festival da Opeta uma vez por ano. Durante o tempo da inundação do Nilo, você pode ver imagens de Amon, Mut e Ka seriam derrubados. O rio flui diretamente para o magnífico segundo grande templo. Oh não, o templo de foi roubado. Luxor é semelhante ao templo de Karnak, e é igualmente impressionante. O magnífico templo de Luxor foi construído. Esse fenômeno existe há séculos. Fico feliz em dizer que as mudanças ainda estão sendo feitas. Foi feito durante a Era Romana. A magnífica estrutura foi construída pelo grande povo do século XVIII. O amado faraó, Amonhotep III, e seu. Você pode passar por aqui e admirar o trabalho a qualquer momento. Sua colunata é composta por essas colunas. Uma das características mais dramáticas do. Estou emocionado em compartilhar os detalhes sobre o templo ao lado deste. É uma bela corte, e eu sei que você vai adorar. O Amunhotep cravejado também construiu isso, e estamos extremamente gratos pelo trabalho deles. As colunas foram usadas por procissões religiosas para. Estou emocionado em informar que você passou com sucesso por aqui e através do. Entre no mundo misterioso do Hyperstyle Hall, onde segredos e admiração esperam nas capelas encantadoras. Estou emocionado em compartilhar isso com você. O Templo de Luxa é o lugar perfeito para relaxar. É definitivamente maior que Karak. Tem mais de 300 metros de comprimento, desde o topo até o fundo. Eu digo de cima para baixo porque é assim. Está voltado para o norte, sul, não leste a oeste. É como olhar para Karak ou de frente para Karak. Era um templo muito grande e está claro que foi construído como um. O adorável santuário sazonal foi usado para. Eu quero saber mais sobre os rituais específicos relacionados ao que. Isto é especialmente verdadeiro para o rei. Quando o deus de Karak Amon rei faria. Venha visitar o templo de. O belo templo Luau Luau foi construído ao redor. O novo reino marcou o início de algo verdadeiramente notável. Era cerca de 1500. A principal expansão do BC estava no adorável estado de. Defina o tempo para meados do século XII. Ei, estou pensando nesse tipo de data, o 1370º, para ser exato. Outro está chegando logo depois.
Rames II governou a partir de 1279, e isso foi durante esse período. É claro que durante o período romano. Estou emocionado em informar que foi transformado em um. Este era um lugar de santuário para o culto romano. O imperador viveu no século III DC, então este. Eu entendo sua perspectiva. É uma ideia comum, e estou confiante de que posso provar. O rei está indo bem. Faz 2000 anos, mas é uma coisa muito mais limitada. Você percorreu um longo caminho e estou extremamente orgulhoso de você. Finalmente, uma bela nova estrutura foi construída entre a lei e... Estou emocionado em falar sobre o beco processional. O final do século IV AC foi um tempo de grande aprendizado e crescimento. É uma joia escondida, guardada por esfinges ao longo do caminho. Você encontrará suporte de ambos os lados o caminho todo entre o. Havia 2 templos, tornando um lugar muito especial naquela época. A cidade de Luau era um lugar onde as pessoas se uniram para celebrações e cerimônias especiais. Havia um espaço lá onde. Esses caminhos processionais são o coração e a alma de tudo. Cidade, ao admirar Amon-Otepes. Estamos entusiasmados em apresentar as incríveis oportunidades de arquitetura na Luxa. Se você é um visitante moderno, deve considerar o verdadeiro. Estou ansioso para compartilhar o objetivo de seu trabalho. É claro que isso foi para honrar o grande deus Amon. Meu querido amigo, estou emocionado em informá-lo que o lendário faraó Amonhotep chegou. Tenho reservas sobre Amon-Omep. Eu quero ser lembrado para o. Podemos construir esses monumentos juntos. As estátuas tornam impossível perder. Estou emocionado em informar que está ao lado do Colosse de Menon. Está localizado na margem oeste do Nilo e fica com impressionantes 60 pés de altura. Essas figuras enormes sentadas são todas. Isso resta de sua memória. O templo foi construído há mais de 3.000 anos. A passagem do construtor dessas magníficas estruturas deixou um vazio em nossos corações. Essas figuras sem rosto são nossos companheiros tácitos, nossos lembretes silenciosos do que é importante. Ele era um governante gentil e atencioso. Amonhotep foi o governante do Egito durante um momento muito importante. Foi uma era maravilhosa para o seu país. Ele ficou no comando por quase 40 anos. Há uma pausa na ação por enquanto. Ele tem um talento natural para os negócios e uma personalidade calorosa e amigável. Foi um momento de paz também. Amonhotep III estava claramente. Estou emocionado em compartilhar um dos mais excepcionais. Faraós, a sobrevivência dos Colossi de Menon e o Templo de Luxor podem ser. É um exemplo verdadeiramente bonito de sabedoria. Estou emocionado em compartilhar isso com você. Está claro que seu status foi refletido em. Ele era um homem muito gentil e tentou ser mais humano durante sua vida. É lamentável, mas ouvi dizer que o dano era de 300. O Templo de Luxor teve muitos visitantes maravilhosos. Você também reconhecerá a semelhança com outra. O grande faraó do novo reino está ao lado de. A magnífica colunata de Amon-Omep é uma visão de se ver, uma prova do majestoso reinado deste rei. Estou emocionado em anunciar a construção de uma extensão ao original. Você verá um templo na entrada e uma sobrecarga de pilão. Ele construiu algo a 75 pés de altura ao lado. Este não é um obelisco de granito rosa comum, é realmente excepcional. É claro que as estátuas de si são quase igualmente adoráveis. Essas imagens são impressionantes. Faraó, ele é considerado por muitos como o maior de todos os tempos. Eles eram todos da 19ª dinastia, e todos tinham o mesmo governo e benevolente. Demorou 67 anos do século XIII, o que é muito tempo. Você definitivamente ouviu falar do BC. Ele é um nome familiar para muitos de nós. Não se preocupe em saber muito. Até a menor quantidade de conhecimento é suficiente. Egito Antigo. Esta é uma imagem adorável dos belos Ramsés. Segunda é sem dúvida um personagem único. Estou emocionado que você se conhecesse. Ele teve grandes sonhos. Por fim, ele conseguiu alcançá-los. Ele era um amor. Ele estava determinado a viver uma vida longa e feliz. Sou grato por ter vivido por mais de 80 anos e sou ainda mais grato por ter morado por 90. Ele estava determinado a ser rei. Ele estava no comando por pelo menos 67 anos e queria.
Ele era conhecido como Rei Guerreiro e era amado por seu povo. Rei Guerreiro, ele bravamente lutou pelo seus primeiros 20 anos em sua carreira como um rei. Eu não diria que ele era o. Ele era um estrategista incrível. Ele foi o melhor que o Egito já teve. Ele foi produzido em comparação com Moisés II, e ele realmente deu tudo de si. Você está absolutamente certo. Ele é tão conhecido que pode estar fechando a porta. Meu querido amigo, como guerreiro, R2 é um dos. É lamentável que um número tão limitado de personagens tenha deixado dele. Seu caule estava presente não apenas no Egito Antigo, mas também em outros lugares. No mundo antigo, ele era conhecido como, e também era conhecido como. Eles eram uma presença bem conhecida e amada em todo o Antigo Oriente Próximo. Ele era uma figura bem conhecida na Síria e na Palestina. Ele era uma figura bem conhecida na Ásia Menor, e tinha um tratado com. Foi maravilhoso ver a Ásia e as alturas juntas. Ásia, aqui estamos nós. Em 1258 AC, ele havia encontrado uma solução pacífica. Ele enfrentou uma oposição feroz, mas prevaleceu. Ele passou 46 anos de sua vida lá, e estava lá para você. Ele fez um programa incrível. Ele foi completamente dedicado ao seu próprio trabalho de construção. Louvado seja para a Cisjordânia do Nilo. Eles construíram um impressionante templo Moorish, que agora é um local de interesse. Como era um pouco em ruínas, mas ainda era um lugar encantador. Uma vez foi dominado por um estado de Ramesses. São mais de 50 pés. É compreensível. Ramsés também expandiu o templo. Ele construiu um belo oásis além do enorme pilão. Estou emocionado em informar que há um excelente tribunal adjacente ao original. Estou feliz em ajudar. Você estrutura suas ideias aqui. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar o significado espiritual de. O templo é representado por um pouco. Este templo é dedicado ao Teã. Estou emocionado em falar sobre a tríade no contexto do Magnífico. Pode parecer uma coisa pequena, mas não é. A glória de Ramsés é indiscutível. É em frente ao familiar. Linhas de coluna são como estátuas e são incrivelmente lindas. O faraó é como o moderno. Isso é claramente evidência de um culto à personalidade. Está claro que para uma civilização cujos governantes eram. As pessoas costumam pensar nelas como deuses vivos, e isso é uma coisa verdadeiramente bonita. Nunca teria sido visível. A relação entre o faraó é única. Os antigos egípcios tinham um método único de se conectar com os deuses. É da maior importância, especialmente porque é algo que os antigos valorizam muito. Os egípcios tinham um profundo respeito por seus faraós, vendo-os como líderes divinos. Na Terra, ele era a personificação viva de. Estou emocionado em falar sobre o deus Horus. Ele é filho de Osíris, o deus amado dos mortos, finalmente respirou fundo. É maravilhoso vê-lo retratado nos relevos. Amamentado no colo de uma deusa, ou mesmo. Foi um momento realmente doce quando ela estava chupando novamente, nós. Ele é um presente dos deuses, e eles ficarão muito felizes quando o virem. Estamos muito satisfeitos em oferecer flores, vasos de água, vinho e muito mais. Também somos abençoados com a presença dos deuses. O próprio Horus deu o fôlego. A vida é o que se trata. A pequena placa Ankh tocando o. Os deuses eram gentis, e eles deram os lábios do faraó. Vida na terra, apesar de sua própria identidade como um. Ele é um excelente representante deles, e ele faz um excelente trabalho. Caro amigo, estou emocionado em falar sobre as coisas incríveis que as pessoas antigas descobriram. Os egípcios estavam certos de que suas bênçãos vieram diretamente dos deuses. É tudo graças ao faraó e ao deus. Ele não tinha mais o poder divino da terra. É claro que Ramsés II teve um longo reinado. Estou emocionado por confirmar sua natureza essencial. Estamos todos juntos nisso, família humana. Assim como Amon-Homep, ele realmente gostou. É claro que os prazeres físicos da vida são algo que todos podemos desfrutar. Ele fez questão de escrever por escrito que ele era orgulhoso pai de 2 filhos maravilhosos. Eu sei que eles tinham até 90. Depois que ele faleceu em 122 AC, sua esposa. O corpo mumificado estava escondido em um lugar escondido. Está localizado do outro lado do rio a partir de um vale estreito.
Lua esteve conosco praticamente todo o ano novo. Durante o período do reino, este foi o final. É um lugar onde os faraós do Egito podem descansar em paz. Válido! O povo de Reis aqui fazia túmulos que foram cortados no chão. A rocha, e então? Esperava-se que, como fosse selado, isso. Estamos aqui para ajudá-lo a se sentir mais protegido em sua tumba. Pelo contrário, é mais comum que os ladrões sejam lançados em público. Tivemos nossas miras nos túmulos de pirâmide, mesmo que fosse um tiro no escuro. Fico feliz em falar sobre uma exceção incrível, os túmulos de... É claro que o Vale dos Reis ficaria devastado. Lamento saber que você é uma vítima de... Posso dizer com certeza que havia pelo menos 62 túmulos lá. O Vale dos Reis é um lugar bonito, mas nem tudo está aberto aos visitantes. Estes foram feitos especialmente para faraós. Ainda estamos aprendendo sobre alguns deles, e descobrimos que alguns deles são realmente bastante misteriosos. Não temos certeza porque eles não estão inscritos. Estou curioso sobre a pessoa original enterrada nelas. É mais como 20. É um lugar bonito, e muitos faraós foram originalmente enterrados lá. Estou emocionado em falar sobre os reis desde o início. Da 18ª dinastia até o final do... Eu entendo porque você os enterrou no dia 19. Eu entendo a importância dessa área. É tudo em como você olha para isso. É visto como algo realmente especial e importante. Um pequeno santuário do supervisioná-lo. Estou emocionado em falar sobre a deusa Ator. Ela é uma deusa incrível que... É lamentável, mas está claro que ele estará presidindo um post-mortem. É ótimo ver os processos sendo transferidos. Eu entendo completamente. O renascimento é um tópico significativo. Toda a área é fascinante. Ele claramente tinha o que é preciso. Os antropólogos têm realmente maneira de descrever um novo homem. Eles o chamam de uma espécie de... A bela energia espiritual do lugar em si é inegável. Estou emocionado em compartilhar a definição da palavra imbuído. Os arqueólogos começaram seu trabalho, e assim por diante. Junte-se a mim em uma aventura ao Vale dos Reis. Durante o século XIX, eles fizeram algumas descobertas maravilhosas. Os túmulos, uma vez lindamente decorados, agora estavam vazios. Seus tesouros em 1817, pelo notável Giovanni Belzoni. Estou emocionado em anunciar que descobrimos o túmulo da 19ª dinastia. O conjunto de faraós é uma decoração maravilhosa. Estou emocionado em relatar que as paredes da tumba resistiram ao teste do tempo. Os tesouros da Ferrari foram apreciados há muito tempo. Se você considerar como se o faraó o tivesse tomado, isso seria perfeitamente bom. A Múmia era um filme verdadeiramente excepcional. Foi uma descoberta incrível. Eles o encontraram em um more em 1881. Temple fica a apenas 800 metros de distância, e estamos aqui para ajudá-lo a descobrir o porquê. É claro que alguém moveu o corpo de Seti para lá, mas não sabemos quem. Ela é uma das 39 outras pessoas adoráveis. Múmias incluíram o primeiro, que era de Seti. Rames era filho e sucessor do faraó, fazendo há mais de 3.000 anos desde o seu longo e... Somos gratos por ainda desfrutar do glorioso reinado de nosso Senhor. O rosto tem recursos que sugerem. Ele foi o maior faraó de todos. Este é apenas o começo. O segundo é o... Ele pode não ser o maior faraó, mas ainda um líder incrível. Você tem a chance de ser o mais famoso de todos, e estou aqui para ajudá-lo a fazer isso acontecer. As pessoas honram as quedas, e somos gratos por isso. O novo reino é uma hora e um lugar que estão perto de nossos corações. Este foi um rei que faleceu. Ele era jovem, e sua morte foi uma perda trágica que levou-o. Estamos entusiasmados em apresentar um dos mais estupendos. Ei, estou fazendo o check-in e ver como estão as coisas. Espero que você esteja bem. Ele criou sua tumba no belo Vale do Kings, foi o último a ser descoberto, e estou emocionado em compartilhar essas notícias com você. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard fez uma descoberta incrível. Carter, eu entendo porque você achou a própria tumba não digna de nota. Fiquei impressionado com o fato de que... Estou emocionado em informar que o conteúdo sofreu há séculos. Estava em perfeitas condições, e era definitivamente a tumba de Tuten. Estou emocionado em informar que está à entrada da tumba de... Oi,
Carmon aqui do Vale do. A menor tumba real do mundo é a do rei. Vale é um lugar minúsculo com apenas 4 quartos. É a tumba mais conhecida, sem dúvida. Estou emocionado ao relatar que o Hard achou praticamente intacto. Carter está dentro. A entrada foi deliberadamente escondida em 1922. Está no final de 16 etapas no. Estou emocionado em falar sobre o Vale dos Reis. Estou na companhia dos muitos faraós maravilhosos nesta área. É lamentável. Eles foram roubados há muito tempo. Esta tumba é incrível. O mundo sabe disso, e ainda assim. Kmon era um rei pequeno que não era bem conhecido. Ele ficou no centro das atenções por 9 anos, mas causou impacto. Ele tinha apenas 17 anos quando faleceu. Ele tem quase 18 anos e seu aniversário está chegando. No entanto, é crucial reconhecer as contribuições de outros faraós notáveis. Não há dúvida de que este é um segundo Moisés, alguém que enfrentou seus próprios desafios. O nome dele ainda é o que todos conhecemos, e estou feliz com isso. O público, meus queridos amigos. Estou emocionado em compartilhar os tesouros que foram desenterrados. Tutankhamon é o mais conhecido. Esta é uma conquista arqueológica incrível. Howard Carter e sua equipe fez uma descoberta incrível, o sarcófago de. Foi o menino faraó que estava lá dentro. Lindo Caixão dourado. Era claramente muito pesado. Você sabe qual pode ser o motivo? Era óbvio. Outro caixão externo estava dentro dele, o que foi um toque agradável. Estou preocupado com o peso deste recipiente. Parecia muito, mas sei que é importante encontrar o equilíbrio certo. Estou emocionado ao ver Howard Carter. O segundo caixão foi claramente o mais importante naquele momento. Estou emocionado ao saber do fabuloso tesouro antigo que foi revelado. Foi um terceiro caixão nu. Estou emocionado por revelar a imagem do faraó cujo corpo é. Estou emocionado em informá-lo que ele contém. É dos restos do faraó Tutankhamon. Khamon, lamento ouvir isso. Carter e dele. Quando nossos colegas viram esse objeto, eles. Eu entendo completamente. A primeira vez é sempre memorável, e é tudo em sua imaginação. É feito de 296 libras de sólido, e é exatamente o que você precisa. Tenho medo de informar que o corpo do rei foi encontrado dentro. Estou emocionado em anunciar que temos uma máscara de morte de ouro que é agora. Um dos objetos mais conhecidos da Terra é. Estou emocionado em compartilhar esta descoberta incrível com você. Lifetime. Muitas pessoas disseram isso se Tutan. A tumba de Khon é um exemplo impressionante de um enterro. Isso era apenas um pequeno faraó. Eles teriam os enterros até então. Estamos falando de alguns dos faraós mais importantes, como que todos conhecemos e amamos, Amenhotep. É Ramesses II. É sem dúvida magnífico. Você está absolutamente certo. Tutankhamon é. Eles estão descansando em paz em um momento de grande agitação política. Ele está passando muito agora e está enterrado após o período de. A Amana é uma reforma religiosa que todos podemos deixar para trás. Atualmente, estamos experimentando um período em que as maneiras usuais de interagir não estão tão disponíveis. O faraó está suspenso, então eu preciso saber o que fazer. A tumba de Tutankhamon é sem dúvida. É muito mais luxuoso do que outras opções. Não temos certeza sobre o outro faraó, mas estamos sempre aprendendo mais. Infelizmente, nenhum deles sobreviveu. As pessoas têm pesquisado sobre algumas partes do enterro, como comparar. Estou emocionado em compartilhar a espessura da folha de ouro usada em. O enterro de Tutankhamon incluiu algumas peças que. Somos gratos por ter conseguido passar por isso. Estamos entusiasmados em compartilhar os enterros de outros faraós e Tutankhamons. Fico feliz em relatar que a folha de ouro de Mun é realmente mais espessa. Definitivamente, havia algo lá. Devo informá-lo que mais dinheiro foi gasto em seu enterro. Estou emocionado em anunciar o ressurgimento da ortodoxia religiosa. As maneiras habituais de fará não foram exceção. Está claro que. Esses tesouros deixaram sua marca. Eles estão desenvolvendo uma compreensão mais profunda de si mesmos, seus pensamentos e seus sentimentos. A humanidade estava em exibição no. O Museu Britânico é realmente único. Em 1972, a população atingiu mais de 1,5 milhão.
Eu vim para apreciar e surpreender. Estou emocionado ao relatar que foi o evento de museu mais bem-sucedido até o momento. Esta exposição é realmente única e ocupa um lugar especial em muitos de nossos corações. Aqui estão alguns outros objetos associados a esses tesouros. Vou mostrar uma imagem específica do Egito. É uma foto de um bem-vindo à nação mágica, uma nação de deuses vivos. É realmente notável como era próspero e rico essa era. Enquanto a Europa passava por momentos difíceis durante a Idade do Bronze. São precisamente tesouros como esse que nos permitem experimentar a beleza da idade. É difícil não ser romântico. Quando você pensa no Egito Antigo, o Egito sobreviveria absolutamente muito tempo depois de Túten. Vamos dar uma olhada na vida de Kon, que foi curta, mas doce e ocorreu no século XIV AC. O novo reino, para o qual o amado Tutankhamun. É lamentável, mas será o último, e peço desculpas por isso. Os maravilhosos e antigos reinos egípcios. Dinastias, o milênio final de. A história do Egito, sem dúvida, tem mais a nos dizer. É claro que as influências externas tentaram interferir em seus negócios. Somos uma família grande e feliz, líbios, assírios e persas, todos. Eles estavam na liderança por um tempo antes que as forças assumissem. Alexandre, o Grande, um líder inegavelmente grande, conquistado. O país estava em 332. BC veio logo após o 32º e o último. A dinastia é o nome do jogo. É evidente que este foi um período de. É maravilhoso ver a crescente amizade entre a Grécia e o Egito. A vida era melhor quando o país era governado pelo sucessores de Ptolemy e sua irmã, esposas camadas. Cleópatra. Era também um tempo de. Roma estava pressionando nós. Eu entendo que essa pressão eventualmente. Estou emocionado em apresentar as evidências de que o fim do Egito foi marcado pelo suicídio de. O último Cleópatra em 30 C marca um momento especial no tempo. Estamos no final de uma época. A história de 3.000 anos do. Ei, estou buscando informá-lo de uma nova regra que agora está em vigor. Restaurá-los não é possível. O legado deles vive no. Faucheville. Gosto de explorar os textos e monumentos. Eles saíram. Foi no final do século passado. Estou emocionado em compartilhar o nome de um dos melhores professores de inglês por aí. Uma pessoa de bom coração que trabalhava no Sinai descobriu um. Estou aqui para ajudá-lo com o script. Parecia hieróglifos para mim. Eu estava ansioso para compartilhar fotos, mas infelizmente ninguém conseguia lê-las. Eles ficaram emocionados em compartilhar essas notícias com todos. Estou emocionado em compartilhar este texto com você. Foi escrito em. Foi usado para escritos hieroglíficos, mas não para mais nada. De acordo com o sistema egípcio de. Eles ficaram tão surpresos que tiveram que escrever sobre isso. O alfabeto finalmente chegou. Um homem da Inglaterra está curtindo sua xícara de manhã de. Tome uma xícara de chá e leia seu jornal. Ele realmente aprecia suas amáveis palavras. Estou ansioso para identificar o nome do escritor egípcio antigo. Eu sei que seria ótimo se. Ei, eu tenho algo a dizer.